A paz em meio ao perigo e a confiança na adversidade. Oi, gente querida, que a graça, a paz do Senhor estejam sobre vocês. Espero que todos vocês estejam bem. E eu gostaria de lembrá-los mais uma vez aqui, enfatizando a importância dos nossos estudos, né? Você pode acessar as plataformas digitais da nossa igreja, o canal no YouTube. Quero reforçar a importância de vocês acessarem e verificarem os estudos presentes lá para vocês estudarem. Nós terminamos de realizar um estudo maravilhoso do livro de Apocalipse e hoje será o nosso terceiro estudo do capítulo 3 de Salmos. E eu quero também lembrar vocês da importância de ler esse capítulo de Salmo junto da Bíblia 365. Essa Bíblia, ela vai dividir a leitura do texto bíblico em um trecho sempre, né? Um trecho do Novo Testamento, um trecho do Velho Testamento, um trecho de Salmos e outro de Provérbios. Então, além do capítulo de Salmos diariamente aqui dos nossos estudos, você pode ler a Bíblia 365, que já vem toda dividida as leituras diariamente para você fazer a leitura da Bíblia o ano todo, né? Então, quero lembrar também a importância dos estudos em nossa igreja. Lá você vai conseguir estar em comunhão e aprender mais. Às vezes nós temos dificuldades quando lemos a Bíblia sozinhos. Então é importante a gente sempre estar buscando esse aprendizado, conhecimento. E lá na nossa igreja nós temos a nossa escola bíblica que acontece aos domingos, 8h30 da manhã. Às segundas a gente tem o panorama bíblico à noite. Na quinta-feira tem estudo bíblico na parte da tarde, às 14 horas e às 20 horas à noite ali na nossa igreja. E você pode acessar também os horários dos cultos. Nós temos a vigília, tão importante, toda segunda, sexta-feira do mês. Vamos procurar estar unidos, amém, queridos? E depois de lembrar vocês de tudo isso, vamos então ao nosso estudo, né? Tão importante você também compartilhar os estudos com quem você conhece, com seus familiares, com seus amigos. Hoje nós vamos ler os Salmos de número 3, do versículo 1 ao 8, né? O capítulo todo, que diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor é quem me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o seu povo. Eu quero, antes de ler, enfatizar algum versículo aqui com vocês, dizer para vocês que esse é um salmo de Davi, quando Davi fugia, né, de seu filho Absalão. Nós vemos essa história, né, em 2 Samuel, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15. Nós vemos a história onde Absalão tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. O seu irmão, chamado Aminon, atentou contra Tamar em um incesto. O rei Davi ficou furioso, mas ele não fez nada sobre isso. Quando a gente lê a história, diz lá que ele ficou furioso, mas ele não tomou nenhuma atitude a respeito disso. E Absalão, ele então matou Aminon. Ele ficou tão revoltado com isso que ele matou Aminon e fugiu para uma cidade chamada Gessur, e ficou lá por 3 anos. E foi quando o rei Davi sentiu saudades dele
e mandou o seu servo chamá-lo de volta. Mas quando Absalão chega a Davi, o seu pai, né, não fala nada sobre o acontecimento, nem com a sua irmã Tamar, nem sobre o assassinato que ele cometeu contra o irmão dele, Aminon. Davi desejava tanto o amor de Absalão que acabou não corrigindo, né? Ele estava com tanta saudade do filho e não corrigiu, não fez nada. Toda essa disfunção familiar que nós vemos na história é uma culpa que recaía sobre o próprio Davi. Então Absalão se revolta contra o seu pai, contra o rei Davi. E nesse salmo Davi, né, se encontrava em uma situação de terrível perigo, amaldiçoado e perseguido por seus inimigos que eram liderados por Absalão. Absalão procurava usurpar o trono de seu pai. Ele se sentia no direito, ele estava tão revoltado que ele queria ocupar o lugar do pai. Ele queria reinar no lugar de Davi. E no versículo 2 diz assim, no versículo 2: muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele, né? Então, muitos diziam que em Deus não havia salvação para o rei Davi. Imagina que tamanha aflição pensar que não há ajuda para nós em Deus, né? Diziam que não havia ajuda para Davi em Deus. Ser abandonado por Deus, pelo nosso Pai, era pior do que ser desprezado pelos homens. É um sentimento de aflição, de angústia. E no livro de Mateus, nós vemos que Jesus sofreu essa amarga aflição na cruz do Calvário, para que nele nós nunca sofrêssemos o abandono de Deus. Então, aqui é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês, que em Deus nós nunca sofreremos o abandono, ainda que muitos dizem, né, como diziam lá para Davi, que em Deus não há salvação para ele, né? As pessoas diziam isso sobre o rei Davi. Ele estava sendo perseguido por milhares, seus inimigos eram milhares, e as pessoas olhavam e falavam para Davi: não tem jeito, nem Deus pode salvar Davi, nem em Deus há solução para isso. Mas Davi, a confiança de Davi em Deus era tão grande, que apesar de todos os erros que ele havia cometido, né? Se a gente for olhar na história de Davi, Davi já tinha cometido assassinato também, adultério, né? Mas mesmo diante disso, Davi conhecia, ele sabia quem era o Senhor. E a confiança de Davi em Deus era tão grande, que no versículo 5, ele fala que ele deita, dorme e acorda porque o Senhor o sustenta. Diz lá no versículo 5 isso, né? Davi era capaz de se deitar e dormir em perfeita paz. Seu sono era um sono como um ato de fé. Ele dormia em paz, ele deitava e acordava em perfeita paz. Assim como seus pensamentos ao dormir eram de total segurança no Senhor, as suas primeiras reflexões ao acordar também eram de reconhecimento do cuidado que Deus demonstrara por ele durante a noite. E nesse ponto aqui dos Salmos, há uma mudança de rumo. Há um ponto importante aqui, onde o sentimento de cansaço, de desânimo, revelado nas primeiras partes aqui, na primeira parte dos Salmos, ele é substituído por uma expressão de fé e de segurança. E no versículo 6, diz assim: não tenho medo de milhares que me cercam. Davi diz isso. Davi relata não ter medo de milhares que o cercavam. O que nos mostra que Davi podia enfrentar o pior com total confiança, porque ele conhecia o Deus que ele servia, né? E no versículo 7 diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Percebemos aqui que Davi pede a Deus que o socorra,
mas ele crê antecipadamente nesse auxílio de Deus como se já tivesse acontecido. Ele tem certeza de que Deus derrotará todos os seus inimigos. Para ele, a vitória era certa, era inevitável aqui. Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi conhecia a paz em meio ao perigo que ele encontrava em Deus e a confiança na adversidade que ele sempre encontrava em Deus. E nós podemos perceber aqui neste Salmo 2 que é uma oração, né? Davi entende que nem o amor do filho dele, o amor de um filho, no caso aqui Davi, Absalão, que era seu filho, ele entende que nem o amor de um filho, ou o reconhecimento das pessoas, porque ele tinha uma posição de rei, uma posição de autoridade, então nem o reconhecimento das pessoas, nem o amor de um filho, que é tão profundo, podem servir como mérito ou segurança para alguém na vida. E o que ele faz? O que Davi faz, então, diante de tudo isso? Diante dos inimigos, diante do próprio filho que estava o perseguindo, diante das pessoas que estavam perseguindo, ele transfere a sua glória, a sua esperança para Deus e encontra o quê? Ele encontra paz em meio ao perigo. Ele encontra paz apesar do perigo. Deus é o único que te sustenta, querido. É o único que me sustenta. Quer haja um exército a nos perseguir, quer você esteja em casa deitado na sua cama, Deus sustenta cada fôlego seu. O Senhor é a sua, o Senhor é a minha e o Senhor é a nossa resposta. É o nosso descanso quando dormimos e Ele é o nosso sustento quando nos levantamos. Por isso, Davi afirmou isso no versículo 5. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem te sustenta. Sem o Senhor, não há solução ou sucesso que vale a pena na vida obter. Fica aqui esse estudo para a nossa reflexão. Que Deus te abençoe. Até amanhã.